vamos começar falando sobre a população da Europa, né? Então, vou fazer um apanhado geral do continente europeu. A Europa, ela é um dos 6 continentes do mundo, né? E ela tem uma das menores extensões territoriais. Ela só é maior que a Oceania. Então, ela é o segundo menor continente no mundo, tá? A Europa, ela faz limite ali com a Ásia e tanto a Ásia quanto a Europa, eles são separados, né? São continentes separados pela cadeia de montanhas, a cordilheira de montanhas, cordilheiras também chamada como Montes Urais, tá, pessoal? A Europa, ela possui uma importância cultural, econômica, política muito grande desde os primórdios, tá? Quando a gente pensa na importância por ela ser considerada, né, o velho mundo, é o continente em que os europeus saem de lá para conquistar, entre aspas, o novo mundo, o novíssimo mundo também, né? A Europa possui cerca de 46 países, né? Como é um continente muito pequeno, os seus países são também bastante pequenos. Os países da Europa equivalem mais ou menos aos estados do Brasil, pois o Brasil, né, é um país continental, tá? Então, o continente europeu, ele tem bastante características heterogêneas quando a gente analisa como um todo, o território como um todo, né? E ele é dividido em 4 regiões: a região da Europa Ocidental, a região da Europa Meridional, da Europa Centro-Oriental e da Europa Setentrional, tá? Na questão da economia, é bastante industrializado, existem muitos estudos como pesquisa, um investimento muito grande na área de pesquisas e da ciência, tá? Suas principais fontes da economia vêm da mineração, em alguns pontos da agropecuária e também do turismo e, óbvio, da indústria, que tem aí um desenvolvimento tecnológico muito grande, de primeiro mundo, porque quando a gente pensa nessa questão de indústria, onde tudo começa sobre as indústrias, na Europa, tá? Então, também falar do bloco econômico, né? Que aqui nos slides a gente também vai falar do bloco econômico, que é o maior bloco econômico que existe no mundo, que é a União Europeia. Naquela aula sobre a Europa, eu dei uma aula toda falando sobre a União Europeia, que é constituída por 28 países, que representa a livre circulação de bens e mercadoria entre esses países, e eles também adotaram, sua maior conquista é a adoção de uma moeda em comum, que é o euro, tá? E também, atualmente, possui o maior mercado de exportação de bens e serviços no mundo, tá? Então, falando da população europeia, a tendência é que haja a diminuição da população nas próximas décadas. Como que isso pode acontecer? Por conta, pessoal, que a taxa de fecundidade, a taxa de natalidade no continente é muito pequena. Por conta, lá é um dos países em que a mulher se reconfigurou o seu papel mais rapidamente, né? Porque enquanto os países subdesenvolvidos, isso vem a acontecer mais tardiamente, como no Brasil, que a mulher está começando a reconfigurar o seu papel na sociedade,
tá? Os países da Europa Ocidental apresentam as mais elevadas taxas de IDH do planeta. Então, quando eu falo isso, a gente pensa, né, que os países europeus são os países de primeiro mundo, então vão ter a presença da melhor educação, né, e por isso o IDH. O IDH está relacionado à infraestrutura, né, a questão da saúde, educação e bem-estar, tá? Então, isso se encontra tudo isso, a junção de tudo isso nos países ocidental, da Europa Ocidental, tá? E quanto à questão lá da diminuição da taxa de natalidade, taxa de fecundidade também, são baixas as taxas de fecundidade e faz com que parcela da população seja também, faz com que não, né? Acontece que uma parcela da população é idosa e isso, né, impede porque a taxa de natalidade obviamente vai acontecer com os jovens e lá a pirâmide está ficando ao contrário, né, em que os idosos possuem mais idosos do que jovens e crianças, tá? E a Rússia, a Alemanha e França, Reino Unido e Itália são 5 países mais populosos do mundo. Ou da Europa, desculpa. Esses países citados são 5 países mais populosos da Europa. A Rússia vai estar entre os mais do mundo, tá? Mas os outros não. Os aspectos físicos e socioeconômicos. É formado por países considerados mais urbanizados, mais industrializados e mais desenvolvidos, como a Alemanha, a França, a Inglaterra, também o norte da Itália, ali em Bélgica e alguns outros países, Holanda, Luxemburgo. Então esses países, já os países escandinavos, né, que é a Suécia, a Noruega, Finlândia, eles se encontram também os países menos desenvolvidos. Então, nos países escandinavos é onde se encontram os países menos desenvolvidos, tá? Menos industrializados, como Portugal e os países, a Grécia e também os países ex-socialistas. Na região da Renânia, essa região é a região ali da Alemanha, em que está nas margens do rio Ren, tá? Por isso o nome do rio Ren. No noroeste da Alemanha, encontra-se a maior concentração industrial desse país, sendo também a principal área industrial da Europa. Então, os principais complexos urbanos industriais são lá nessa região aí da Renânia, que existem várias indústrias, é a área mais industrializada da Europa, que possui indústria de siderúrgicas, metalúrgicas, e também estão instaladas as indústrias químicas, as refinarias de petróleo, as indústrias têxteis, alimentícias e também outras. Os rios da Europa tiveram muita importância na ocupação daquele continente, bem como para o seu desenvolvimento, visto que muitos desses rios são navegáveis. Então, os rios da Europa possuem importância muito grande na questão da navegação, desde também os primórdios, tá? E os mais importantes são o rio Volga, que também naquela aula que eu falei
a aula dada sobre a Europa, eu também citei os rios, falei sobre a hidrografia, né, da Europa. E esses três são os rios mais importantes: o rio Volga, o rio Danúbio e o rio Reno, tá? O rio Sena também, que passa, né, atravessa em Paris, lá na França, e é um dos mais famosos rios da Europa, que corta essa famosa cidade europeia, né? É muito famosa, principalmente pela questão do turismo. Então, a hidrografia europeia, ela possui grande importância, principalmente pelas navegações, né? Ela é marcada pela grande quantidade de rios, também pela existência de um relevo com características de área com menos de 200 metros acima do nível do mar, tá, pessoal? Então, na Europa está localizado o menor país. Na Europa está localizado o menor país do mundo, o Vaticano, com extensão territorial de 0,44 km². Olha isso, pessoal. Porque o próprio continente é um dos menores, então existem países com essa extensão. O Vaticano é um deles, é o menor país, com 0,44 km², muito pouco, né? O tipo de relevo predominante no território europeu são as planícies, com altitudes médias de 340 metros. Então, o relevo europeu, ele possui bastante planície, é um relevo composto de bastante planície, né, de áreas mais baixas, tá? E com essa altitude aí, altitude média de 340 metros, um conjunto de terras mais baixas, né? E a combinação de montanhas e planícies. Também existem as montanhas, lembra que eu falei dos montes rurais, e também oferece uma grande variedade ambiental, apesar de ser pequena. Então, esse continente ele apresenta um relevo mais plano, tá, gente? Com altitude mais baixas, com comparação a alguns outros continentes. Falei de tudo, deixa eu ver. Não, o território europeu está localizado em sua maior parte na zona climática temperada do norte, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. União Europeia. A União Europeia possui o maior e mais dinâmico bloco econômico regional do planeta. Ele é considerado uma união econômica e monetária. Como eu falei, é considerado um bloco econômico em que existe um acordo entre os países, tá? Em que existe um livre comércio entre esses países, e sua maior conquista, houve vários períodos nesse grupo, né? Nesse bloco econômico. Ele é o maior bloco econômico do mundo, tá? E possui importância muito grande. E a sua maior conquista, tida como maior conquista, é o desenvolvimento da moeda em comum, né? Que é essa parte aí da econômica e monetária, que é o euro, viu, gente? Então, é uma união política entre alguns países, se eu não me engano, 27 países independentes, tá? Todos na Europa, todos estão localizados na Europa, tá? E é isso.
as áreas mais povoadas da Europa. São 3 áreas. Essa área aí do Vale do Ruhr, do rio Ruhr e Reno, tá? Que eu trouxe essa imagem aí. A região de Paris e a região de Londres. São as 3 áreas mais povoadas do continente. A beterraba é o produto, isso é uma curiosidade, né? Nem todo mundo tem essa informação, mas a beterraba é um produto agrícola mais cultivado na Europa, tá, pessoal? Eu trouxe aí, ela é com uma beterraba mais diferente da que a gente é acostumado de ver, tá? É uma beterraba com uma coloração clara, e essa beterraba, ela é tida pela produção do açúcar, tá? 20% do açúcar vinda da beterraba, ela é produzida na Europa. Então, o produto mais cultivado, parte da agricultura lá da Europa, da agrícola, produção agrícola, é a beterraba. A maior ilha da Europa é a Grã-Bretanha. Olha aí, na Grã-Bretanha está incluído a Inglaterra, o país de Gales e a Escócia. Então é grande mesmo, olha o tamanho. Observem a imagem. Bom, é isso. Tenho certeza que com essa revisão vocês vão responder o simulado com muita tranquilidade. Boa sorte e saudade de vocês. Beijo.